E seria ainda mais irresponsabilidade eu postar um vídeo no YouTube falando para você começar a utilizar o Dino no lugar do Node, porque não é o melhor momento de fazer isso. Fala Dev, beleza? Mais um Code Drop aqui pro canal e hoje a gente vai falar sobre um assunto que hypou aí nas redes sociais durante as últimas 2 semanas, que é o lançamento da versão 1.0 do Dino, ou o sucessor aí do Node, não sei, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A gente vai falar nesse vídeo algumas coisas um pouco não tão técnicas, na verdade a gente não vai colocar um conteúdo tão prático dessa vez, apesar de que a Rocket sempre tenta trazer os conteúdos da forma mais prática possível. Mas na verdade eu tô fazendo esse conteúdo principalmente para desvendar alguns dos mitos que a galera tá trazendo dentro da comunidade, principalmente em relação ao Dino matar o Node e por aí vai. A gente tem que conversar um pouquinho sobre isso antes de realmente sair colocando a mão na massa, beleza? Mas lembrando também que já tem vários exemplos de vários outros canais do YouTube e também tutoriais da internet montando APIs, CRUDs e tudo mais, e a gente não vai fazer isso principalmente por causa de um item aqui dentro desse tópico que eu vou falar ao longo aí. Na verdade, um tópico desse conteúdo que eu vou trazer ao longo desse vídeo, que é as diferenças entre o Node e o Dino, né? E aí a gente vai entender o porquê que eu não vou trazer esse conteúdo prático montando uma API ou qualquer coisa de manter to-dos ou qualquer coisa assim, beleza? Primeiramente, o que é o Dino ou Deno, seja lá como você chama. Já deixa aí nos comentários como que você gosta de chamar essa ferramenta, se é Dino ou Deno. Eu sei que o Ryan Down, na primeira vez que ele falou sobre essa nova tecnologia, ele chamou de Deno, mas a logo é um dinossauro, então faz muito mais sentido chamar de Dino e é por isso que eu chamo assim. Mas já deixa aí nos comentários para eu saber como é que você chama. O que é o Dino, antes de mais nada, e por que não é mais uma versão do Node? Na verdade, o Dino, quando ele começou a ser criado, quando o Ryan Dow pensou nessas estratégias, com certeza ele pensou em criar uma nova versão do Node com essas funcionalidades. Porém, o Node, ele não é mais um projeto que ele é simples de ser mudado de uma forma mais completa. E por que eu digo isso? O Node, a gente vê muito ele para a questão de desenvolvimento de back-end, né? De APIs, REST, GraphQL, qualquer coisa assim. Mas o Node, ele está sendo utilizado hoje para muito mais coisas do que somente back-end. Ele está sendo utilizado pelo React, por exemplo, para fazer o processo de bundling, para converter os JSX em arquivos JavaScript. Ele está sendo utilizado pelo React Native para fazer o mesmo processo. Ele está sendo utilizado pelo Electron. Ele está sendo utilizado pelo Vue. Ele está sendo utilizado pelo Angular, o Node está sendo utilizado para tudo hoje em dia. Não é simplesmente lançar uma nova versão do Node para desenvolvimento back-end e acabou, posso dormir tranquilo. Não, porque tem muitas ferramentas dependendo dessa tecnologia. E aí agora, a questão do Dino ser lançado e não como uma nova versão do Node, e aí Dino, Node, acho que todo mundo já sabe, né, mas Node, Dino, né, só basicamente troca, mas acho que todo mundo já sabe isso, mas por que o Dino foi lançado como uma nova ferramenta e não como uma versão do Node? Eu faço uma analogia a isso mais ou menos como se fosse um curso de uma faculdade. Eu não sei se você já fez alguma faculdade, já estudou, ou sabe como que funciona pelo menos a burocracia de uma faculdade federal ou estadual. Quando eu fazia a faculdade de Sistemas de Informação, eles lançaram mais ou menos na metade do curso um novo curso de engenharia de software. E por que eu pensei? Por que eles não trouxeram, na verdade, a ementa desse curso de engenharia de software para dentro do curso de sistemas de informação? Isso porque era muito mais trabalhoso mudar a ementa de um curso do que criar um curso novo. Era muito mais burocrático fazer isso. Então, eles criaram um curso novo. E mais ou menos foi nessa mesma pegada que o Dino surgiu. Iria ser muito mais burocrático conseguir colocar as funcionalidades que o Dino trouxe para dentro do Node do que criar uma ferramenta nova. E aí deixar depois essas ferramentas, as outras ferramentas que existem no ecossistema JavaScript, que utilizam o Node por baixo dos panos, caso elas necessitam mudar para o Dino, mudar ao longo dos tempos, né? E não simplesmente fazer com que o Node vire uma nova ferramenta da noite para o dia. Então foi mais ou menos nessa pegada que o Dino surgiu em cima do Node. E aí eu vou falar agora também o que muda do Dino para dentro do Node, né? Em relação com o Node. Eu destaquei 3, eu seria o meu top 3, começando do top 3, depois o 2 e depois o 1, mais ou menos nessa sequência, mas depende para você, na verdade são as coisas que mais me surpreenderam. E o top 3, que não é o menos importante, tem muitas coisas que mudaram, mas isso está no top 3, é que o Dino ele é seguro por padrão. O que isso quer dizer?
O Dino ser seguro por padrão quer dizer que a gente precisa informar na hora que a gente está executando nossa aplicação a quais recursos ela vai ter acesso da nossa máquina. Por exemplo, rede, recursos de arquivos físicos, recurso, por exemplo, de acessar memória e dados de processamento. A gente consegue informar para a nossa aplicação exatamente quais são as fontes de recursos que ela pode obter através da nossa máquina. Hoje no Node não. A partir do momento que você está executando o Node dentro do seu servidor, ele tem acesso a tudo que está lá dentro. Se ele quiser, por exemplo, se tem uma aplicação que só é uma API, a única coisa que ela faz é servir dados em JSON. Só que alguém conseguir colocar, injetar dentro dessa aplicação de alguma forma um código que lê arquivos físicos da sua máquina e envia para outro servidor, acabou, o Node vai conseguir fazer isso. Não quer dizer que o Node ele é automaticamente inseguro, mas o Dino ele é seguro por padrão. Você consegue ter uma interface fácil para conseguir limitar os recursos que você dá acesso à sua aplicação com Dino rodando dentro da sua máquina, beleza? Esse seria aí o top 3. O top 2, suporte nativo ao TypeScript. Isso foi uma das coisas que mais me agradou também dentro do Dino, que eu não preciso mais utilizar Babel ou qualquer tipo de TypeScript parser, Sucrase, TS-Node, para converter o meu código TypeScript em código JavaScript para executar dentro do Node. Isso também já nos dá um suporte às funcionalidades mais recentes da linguagem, como por exemplo os ECMAScript Modules, Top Level Await, a gente consegue utilizar Async Await, consegue utilizar Generators, consegue utilizar todas as funcionalidades mais recentes do padrão da ECMAScript sem precisar utilizar qualquer transpilador de código, principalmente o TypeScript, que eu acho que é um dos plus aí. É claro que você consegue utilizar JavaScript também dentro do Dino, nas suas primeiras versões, lá quando estava no beta, era só TypeScript, não tinha possibilidade de utilizar JavaScript, mas eu acho que eles colocaram esse suporte de JavaScript principalmente para trazer uma facilidade para quem vai migrar do Node para o Dino, ter essa facilidade de trabalhar ali dentro. A gente sabe que ainda o universo JavaScript não dá para a gente conseguir simplesmente admitir que tipagens é algo natural e todo mundo vai sair utilizando. Não vai funcionar dessa forma, o pessoal já está muito acostumado com tipagem dinâmica, então a gente precisa ter essas duas vias aí para a galera conseguir percorrer dentro do Dino. Então isso aqui está dentro do meu top 2. O top 1 agora para mim é o controle de dependências. Finalmente a gente tem um controle de dependências mais adequado para dentro do JavaScript, ou seja, a gente conseguiu eliminar totalmente a necessidade da pasta Node Modules, aquela pasta que fica lá com 1 GB de tamanho quando a gente tem lá as nossas 50 dependências dentro do projeto. Ou seja, a partir desse momento, como que funciona o controle de dependências? Deixa eu só tomar uma aguinha. O controle de dependências agora dentro do Dino, ele funciona mais ou menos como que funciona dentro de outras tecnologias mais, que tem algo mais dinâmico para essa parte, que seria, por exemplo, um Ruby da vida. Lá no Ruby a gente tem o Gemfile, onde a gente coloca todas as nossas dependências do projeto. A partir do momento que a gente executa lá o nosso install, o nosso bundle install lá, a gente basicamente faz a varredura de todas as novas dependências que precisam ser instaladas, e essas dependências são instaladas em um cache global da nossa máquina. Esse cache global é dividido entre todas as outras aplicações que estão executando o Ruby. Isso que vai acontecer basicamente dentro do Dino. Ao invés de nós termos um Node Modules dentro de cada projeto, a gente vai ter meio que um Node Modules global da nossa máquina, e todas as aplicações que dependerem das mesmas dependências, dos mesmos pacotes, vão utilizar as dependências já instaladas, ao invés da gente ter instalações replicadas entre vários projetos. Isso acontece muito quando você, por exemplo, desenvolve um projeto com React, né, e você vai ter muitos front-ends, todos esses front-ends vão precisar do React ter instalado exatamente dentro do seu próprio Node Modules. Isso é muito chato, deixa o nosso Node Modules extremamente pesado, ocupa muito espaço da nossa máquina e acaba que não é a melhor forma de resolver. Já tiveram várias outras linguagens, várias outras tecnologias que resolveram isso de formas melhores. Lembrando que o Dino, ele é utilizado, o Node, na verdade, ele é utilizado, como eu falei anteriormente, não só para back-end, ele é utilizado por baixo do React Native, por baixo do Vue, do Angular e tudo isso. Ou seja, a partir do momento, e se acontecer, né, dessas tecnologias migrarem para utilizar por baixo dos panos o Dino ao invés do Node, tudo isso que eu estou falando de Node Modules, de TypeScript, passa a ser refletido também nessas tecnologias front-end, e não só no back-end, porque é o Node que é o responsável hoje por converter, por entender o código que está nessas nossas tecnologias front-end para o browser, né? Então, por mais que sejam códigos que no final das contas vão ser executados no browser, no cliente, o Node está fazendo um papel
papel fundamental de conseguir entender esse código por baixo dos panos para transformar, né, para transpilar esse código em um código entendível pelo browser. Então o Dino, como eu falei, e o Node também, como eu falei, eles impactam muito mais do que apenas o back-end da nossa aplicação. Vamos lá, próximo item agora, que é um dos que eu mais ouvi aqui, isso aqui já está extremamente chato, eu preciso falar sobre isso. Dino vai matar o Node? Não, isso não existe, né? A gente não pode falar que uma tecnologia vai matar a outra simplesmente do dia para a noite. O Node vai continuar existindo anos e anos, né? Até porque, como eu falei, o Node ele já está muito sólido no mercado, já tem muitas empresas grandes, muitas ferramentas utilizando essa tecnologia. E a gente falar simplesmente que o Dino vai matar o Node seria totalmente burrice nossa, porque isso não vai acontecer. Mas o que eu acho que vai acontecer é que o Dino vai conseguir substituir algumas das utilizações do Node, principalmente em projetos novos que estão sendo criados, APIs e tudo mais, mas não a partir de agora. Eu acho que isso ainda também vai demorar um pouquinho até a gente ganhar a mesma comunidade, a mesma biblioteca de pacotes que a gente tem disponível no Node lá dentro do Dino. Então eu diria que aí bota pelo menos um ano até a gente começar a ver as primeiras aplicações de um nível um pouquinho mais enterprise sendo criadas com o Dino ao invés do Node. Antes disso, eu acho que seria totalmente burrice a gente começar a partir de agora já criar um projeto utilizando essa tecnologia no lugar do Node, que já está muito mais sólido e a gente já tem uma gama de bibliotecas e frameworks para a gente utilizar junto com essa ferramenta. Outro ponto que eu queria falar aqui é que, apesar do Dino não matar o Node, eu acredito sim que o Dino vai dar muito certo. Então eu tô colocando muitas apostas em cima do Dino, mas as minhas apostas por enquanto elas se limitam a apostar mesmo e ficar de olho no blog, no Twitter e acompanhar o desenvolvimento da ferramenta e ajudar em como que eu conseguir. Mas não são apostas de simplesmente eu sair, parar de utilizar o Node e começar a utilizar o Dino a partir de agora. Não, isso aqui seria totalmente irresponsabilidade da minha parte e seria ainda mais irresponsabilidade eu postar um vídeo no YouTube falando para você começar a utilizar o Dino no lugar do Node, porque não é o melhor momento de fazer isso. Pode esperar um tempinho aí e quando a gente achar, né, quando a gente tiver a certeza, na verdade, que o Dino tá maduro o suficiente, não só a ferramenta em si, mas todo o ecossistema, a gente com certeza vai ser um dos primeiros a trazer conteúdo sobre essa ferramenta, conteúdo mais prático, mostrando como principalmente fazer a transição do Node para dentro do Dino e conseguir construir as ferramentas que a gente já constrói com o Node dentro do Dino. Outra coisa que é muito legal é, devo estudar o Dino a partir de hoje? E a resposta é, você já está estudando o Dino, você só não sabe. Por quê? Porque o Dino, na verdade, ele é a mesma coisa que o Node. Tudo o que você está construindo dentro do Node vai conseguir ser aproveitado de forma integral para dentro do Dino. As únicas coisas que vão mudar do Node para o Dino é o acesso nativo aos módulos nativos da máquina. Então, se você precisar acessar o file system, acessar recursos de máquina, acessar as threads do processador, tudo isso vai ter mudanças entre o Node para o Dino. Mas a sintaxe da linguagem, a partir do momento que você está utilizando JavaScript ou TypeScript, acabou, é a mesma coisa. Você consegue dar um Ctrl+C num código que está dentro do Node, Ctrl+V no Dino e ele vai sair funcionando sem problemas nenhum. Beleza? Então, não começa a estudar o Dino necessariamente a partir de agora, a não ser que você queira contribuir com o desenvolvimento do projeto, criando bibliotecas, criando libs, criando frameworks lá dentro. E até ajudando no desenvolvimento dessas ferramentas. Mas se não for isso, se você está mais ligado com o mercado, conseguir utilizar a ferramenta para o seu desenvolvimento profissional, eu acho que não vale a pena ainda, vale mais a pena você continuar focado no Node, botando isso como prioridade no seu dia a dia e estudar o Dino no máximo quando sobrar um tempo à noite e por aí vai. E como se manter atualizado do desenvolvimento do Dino? Para mim, as 3 formas mais simples de manter atualizado para o desenvolvimento dessa ferramenta é o Twitter do Dino, eles postam toda vez que sai uma funcionalidade nova, uma versão nova, tá lá. O blog do Dino, que também acontece a mesma coisa do Twitter, só que de uma versão um pouquinho maior de leitura. E também a comunidade do Dino Brasil, que está sendo formada agora dentro do Discord e no GitHub, que eu vou deixar os links aqui embaixo desse vídeo. É uma comunidade que vários membros da Rocket City já estão lá dentro, os mentores, o pessoal todo já está lá dentro e tá rolando várias discussões sobre o Dino e também vários tutoriais, várias comparações e várias coisas legais para você ficar ligado. Então, só dando um resumo final, não comece achando a partir de agora que o Dino vai matar o Node, tira isso totalmente da sua mente, porque isso é uma maneira muito infeliz de pensar.
novamente, eu acho que o Dino vai dar muito certo, eu tô apostando nisso, eu gostei muito da ferramenta, gostei muito do que foi criado com essa tecnologia, então eu acho que sim, tem muitas vantagens em relação ao Node, mas seria totalmente burrice minha eu simplesmente achar que o Node morreu e começar a utilizar Dino a partir de agora em todos os meus projetos, porque como eu falei, Node e Dino, isso não interfere só no back-end, tem muita coisa que tá envolvida nisso, beleza? Eu vou ficando por aqui, isso era pra ser um vídeo realmente mais rápido e mais trocando uma ideia do que prático, e já falando daquilo que eu conversei um pouquinho lá no começo do vídeo, eu não vou criar aqui uma API para manter to-dos, alguma coisa conectando com o banco, porque isso é a mesma coisa que o Node. Seria basicamente eu te mostrar, criar uma API com o Node, porque tudo que a gente tem no Node vai estar funcionando da mesma forma no Dino, né? Mesmo que a gente não tenha exatamente o Express dentro do Dino, a gente tem algum outro framework lá que é muito parecido com o Express e eu não agregaria nada eu fazer um conteúdo prático sobre isso. Mas claro, no futuro a gente vai trazer conteúdos mais práticos sobre o Dino aqui dentro pro YouTube, mais focado principalmente nas particularidades do Dino e não somente em criação de API com Dino, conexão com banco de dados, não é isso exatamente, porque isso você vai fazer da mesma forma que você já faz no Node, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço, espero ter matado todas as suas dúvidas sobre o Dino, mas se você tem alguma outra dúvida, alguma sugestão, alguma outra coisa que você gostou muito no Dino, alguma coisa que você quer comparar entre Dino e Node, coloca aqui nos comentários, porque eu vou ler os comentários depois, respondo os comentários e a gente troca uma ideia. E deixa aí também nos comentários se você prefere Dino falando como Dino ou Deno, né? Eu acho que eu já falei isso no começo do vídeo. Deixa aí também que eu queria saber. Vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu!